Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Nesse vídeo a gente vai para a parte número 4 e vamos continuar o estudo da obra Diário de um Suicida de Osmar Barbosa, Lucas e Gustavo. Vamos estudar o capítulo número 10, O Sonho. Antes da gente começar o estudo aqui, os recadinhos de todo o vídeo. Por favor, se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Se você pesquisar no meu canal, tem playlist organizada por autor, tá? Então, se você chegou de paraquedas aqui na parte 4 do vídeo e quer ver as partes anteriores, tem? Entra lá no meu canal, playlist, Osmar Barbosa, e lá tem o Diário de Suicida da parte 0 até agora, a parte 4, e você vai conseguir estudar a obra inteira comigo, apesar de poder ver, dependendo do livro, pode se estudar. Estou colocando na descrição justamente os capítulos que a gente está estudando, vídeo a vídeo, para facilitar, porque tem livros que pode chegar numa parte específica, não precisa acompanhar a obra inteira, né? Mas aí fica mais fácil para vocês também se pesquisarem, se acharem aí. Né? O que a parte 4 fala? Tem tal capítulo, né? Aproveito também e deixo aqui a recomendação. Se você puder, faça e assista, né, a parte 0, né, ou faça a leitura, como eu fiz ali na parte 0, a leitura integral do prefácio desse livro, porque esse prefácio é maravilhoso, trazendo mensagens da luz, mensagens importantíssimas para nós, tá bom? E a minha última recadinho é: assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou dando esse recado, por que eu estou recomendando você que, além de ver o vídeo, por favor, faça a leitura original da obra. Em qualquer livro que você pesquisar no meu canal, na parte 1, antes de começar o estudo daquele livro, eu explico com mais detalhes por que esse aviso. Tá bom, gente? Então vamos lá. Capítulo final, vídeo final, né? Na parte anterior, a gente viu até o momento que eles já estão no Vale dos Suicidas, numa região ali do vale, eles se refugiam numa caverna porque está fechando o tempo. Vem trevosos ali tentando roubar os espíritos ali que são escravos do Abel, mas não fazem isso porque o Abel está lá, protege eles. E aí, depois disso, com a fogueira apagada, Abel fala: gente, vamos dormir. Entende? Para não fazer mais barulho, nada de conversar. Este capítulo número 10 é o sonho. Então vamos lá. Vamos fazer uma reflexão aqui. O espírito precisa dormir? Não, não precisa. Mas se eu tiver ainda muito materializado, que é o caso deles, né? Bom, ele chegou a ficar preso. Todos eles estavam presos nos corpos. Então eles estavam extremamente materializados ainda. Entende? Eles não tinham consciência das realidades espirituais. Eles não tinham se aberto a esse conhecimento para estudar esse conhecimento. Porque lembra, a gente não tem a história de todos eles. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho mais. Mas bem superficial. Nessa obra não entra no detalhe de cada um daqueles 7 escravos, né? Foi 7, eles resgataram o último depois. Mas de Gustavo a gente tem. Então lembra quantas vezes o avô dele convidou ele para ir no centro espírita? Quantas vezes o avô dele deu quantos livros espirituais para ele ler? Ele não quis. Então ele não tinha se aberto a essa realidade espiritual, né? Então ele também não sabia que, por exemplo, como ele estava ainda muito materializado, ele precisava, sentia fome, sentia sede, sentia sono, coisa igual nós na matéria. Mas eles não têm mais o corpo físico, sim, mas ele está sentindo isso porque a mente dele está falando: eu preciso comer. Entende? E aí, quando mais ele evoluir espiritualmente, quanto ele mais aprender sobre o espiritual, mais ele vai abandonando essas questões que são do corpo físico. Mas ele vai entender: pô, mas peraí, eu tô no corpo espiritual, né? Opa, então será que eu preciso comer? Inclusive, nesse caso, lembra? Ele está sentindo tudo e o corpo físico sente. O perispírito dele está uma cópia perfeita, 1 a 1, do que seria o perispírito dele. Então, comeu o intestino, ele está sentindo como o intestino, mas ele não tem intestino. Tem, porque ele está tão materializado que o perispírito dele tem um intestino. Então, conforme ele for evoluindo espiritualmente, ele vai até perdendo órgãos, os órgãos vão atrofiando e depois o próprio perispírito dele vai como se fosse abandonando, porque a gente vai virando cada vez mais luz, né? Vai até virar só em corpo astral. Mas não vou entrar nesse mérito, porque não é o estudo aqui da obra. Então, o importante é, eu dormi. Isso acontece com todos nós, todos os dias. Dormimos, nosso corpo físico dormiu. Nosso corpo físico precisa dormir. Né? Não é opção, né? Nós precisamos dormir. O que acontece? O nosso espírito sai do corpo físico.
Em alguns casos ele fica voando em cima do corpo físico, então tá teu corpo físico deitado na cama, e em cima tá teu corpo espiritual dormindo, deitado, igual o corpo físico. Em outros casos, a gente desdobra, né, conscientemente, então o espírito vai sair do corpo, em vez de ficar voando em cima, tu vai estar livre para passear no mundo, entende? E aí muitas vezes isso acontece, você vai para onde você está afinizado, então o cara que, por exemplo, está o dia inteiro vibrando em ódio, quando ele dormir, ele vai sair, ele vai para uma região que está afinizada a ódio. O cara que está vibrando em promiscuidade, nossa, ele está o dia inteiro só pensando em sexo, querendo transar com todo mundo. Sexo deturpado. Quando ele dormir, ele vai para uma região sintonizada a isso. Então, ele pode ir num prostíbulo, ele pode ir uma região umbralina ligada à promiscuidade, entende? E aí vai passar por processos obsessivos, roubo de energia, um monte de coisa. Porque lembrando, ele está dormindo, o corpo físico ele ainda tem muito mais ectoplasma. Neste caso, como eles estão ainda muito materializados, eles dormem e aí é desdobrado um corpo dele que ele vai, ó, até marquei, ó. O Gustavo dorme e ele desdobra. Então é como se fosse o espírito desdobrando de novo. Entende? E aí ele vai ver, isso obviamente é o quê? Isso é um propósito de Deus para ele ver a família dele. E aí isso ajudar em todo esse processo, é uma misericórdia divina nisso, né? E lembrando que nesse caso específico de Gustavo, ele está com essa missão de escrever tudo que ele está vendo no umbral, né? Então, obviamente, esse propósito, além de um aprendizado para o Gustavo, um aprendizado para todos nós do que ele está vendo. Então, o espírito dele dormiu, foi desdobrado e ele foi num corpo mais superior do que o perispírito, levado até. Mas isso não tem, ninguém falou com ele nada, ele só está dormindo, né? Como se ele estivesse sonhando, só que na verdade não está sonhando, ele está desdobrado, vendo a mãe dele lá no, né, na Terra, aqui encarnada. E aí a mãe dele está sofrendo muito. Ó, eu marquei, ó. A tua mãe sofrendo muito com o luto, muito com a perda, porque ela amava demais o filho, né? O pai virou alcoólatra. Tem. A menina que gostava dele estava triste demais com a perda dele. Tem. E aí ele vê que ele causou sofrimento a todos que o amavam. Então quando a gente viu lá, vou falar aqui de novo, da importância daquela mensagem lindíssima do prefácio que os Osmar Barbosa nos traz, de que tem pessoas que te amam que vão sofrer com a tua saída. Gustavo vê e entende isso ainda mais, porque ele viu a galera sofrendo lá no velório. E ele viu tudo aquilo ali, ele ficou extremamente impactado, mas aí pode ser aquela coisa assim, ah, não, mas é só no velório, ah, deu 2, 3 dias, as pessoas estão felizes tocando a vida dele. E aí ele vê lá e ele fala assim, caraca, mano. E aí quando ele estava encarnado, mesmo, lembra, ele tinha 17 anos, ele já tinha noção do mundo. Mas ele lembra, nesse momento ele lembra e fala assim, cara, pô, minha mãe me amava tanto, porque eu não me liguei antes. Mas quando eu tinha 15 anos, a minha mãe tinha separado do meu pai, antes disso, e ela conheceu um outro homem, e ela gostava muito desse outro homem. Só que conforme o namoro foi avançando, chegou o um momento que ela, né, foi conhecer, esse namorado dela foi conhecer o filho. A mãe percebeu que o marido, que o namorado, né, desculpa, que o namorado, não tinha muita afinidade para a criança. E aí ela ficou preocupada de que ele fosse tratar mal o Gustavo. Então, mesmo sofrendo muito com a perda, ela termina o relacionamento com esse namorado para proteger o filho, para que não acontecesse nenhum tipo de problema. Então, olha o instinto materno, olha o espírito da mãe já sentindo que, opa, esse cara é um bom namorado, um cara legal, bacana, mas ele não tem afinidade com meu filho. Vai fazer uma maldade com meu filho. Que maldade? O livro não entra, graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas olha a sensibilidade da mãe. E ela abriu mão da sua felicidade pelo filho. E aí, Gustavo, nesse momento de desdobramento, ele lembra disso e ele fala: ah, mano, olha isso, mano. E eu tava encarnado, não tava nem aí, só falava: foda-se, eu tô vendo minha mãe chorando, triste, porque largou o namorado por mim. O problema dela, a vida de cada um, tô nem aí. E aí, quando ele tá ali, aí ele entende com mais profundidade aquilo. Aí ele fala assim: nossa, mano. E eu achava que minha mãe não me amava. Olha isso, olha que prova de amor. Tem. Aí ele vai visitar o pai, que ele fala: ah, meu pai não tá nem aí, só ia me pegar, sei lá, uma vez por semana, porque não tá nem aí pra mim, não quer nem saber da minha cara. Não tá... E aí ele vê que o pai dele caiu pesado no alcoolismo. E aí a família dele tá sofrendo de ver ele ali também no alcoolismo. E aí ele vê o pai dele chorando, sofrendo um monte, fiquei pensando assim, cara, será que não tinha que ter brigado mais pela guarda do meu filho, talvez?
Será que eu não deveria ter forçado mais ver ele? Meu filho estava ali sofrendo, estava ali querendo viver a vida dele, eu não deveria ter lutado mais para estar mais ativo com ele. E aí ele vê o pai sofrendo muito, e as pessoas em volta do pai também, porque lembra, tá a mãe do Gustavo sofrendo, mas tem amigos, tem o pai da mãe, né, qual seria o avô do Gustavo, todo mundo ali sofrendo ao redor, não é? Aí ele tem essa ligada, esse insight, e aí ele consegue entender com mais profundidade o impacto da decisão dele. Como essa decisão de se matar, que ele pensa, ninguém vai sentir falta de mim, não vou fazer diferença no mundo. Olha quantas pessoas o amavam e ele não via. Por quê? Porque entrou naquela coisa do suicídio. E aí o sofrimento dele foi aumentando ainda mais, a dor foi aumentando ainda mais, os espíritos que ele atraiu por semelhança, por afinidade, obsessores, potencializavam ainda mais essa dor, ainda mais esse sofrimento, ainda mais essa visão individualista de não, mas ninguém me ama, ninguém liga para mim. Olha quantas pessoas. E aí ele finaliza isso, que eu marquei aqui na observação, ele vai lá na casa daquela menina que ele gostava. E aí ele vê ela lá muito triste, chorando, tudo, e pensando, pô, eu gostava tanto dele, queria tanto namorar ele, mas não tive chance e tal. E ele pensando, putz, cara, como eu fui burro, cara. Eu gostava muito dessa menina, achava ela linda, mas eu pensava que nunca eu ia ter chance. Não tem. Pensa, pô, mas você chegou a trocar uma ideia com ela? Então lembra o que a gente estudou no prefácio? Eu vou falar de novo, cara. Não tem como eu fazer o estudo dessa obra contigo sem não referenciar um monte de prefácio, para justamente te estimular a ir lá ver o prefácio, e porque eu achei, nossa, uma genialidade enorme, didática, e tendo os conceitos chaves para a gente entender o suicídio e como nós não podemos, em hipótese alguma, cometê-lo, porque olha quanto sofrimento acarreta. A gente acha que a gente vai acabar com uma dor, mas na verdade a gente vai potencializar essa dor ainda mais. E aí, lembra que o Osmar fala? Você tem que se abrir, buscar ajuda. Então, será que se ele tivesse se aberto, conversado com ela, falando, pô, você acha uma menina bacana? O que você acha de a gente ir lá tomar um sorvete? Lembrando, são de menor de idade, né? Pô, vamos lá tomar vamos lá numa lanchonete comer um lanche, tomar uma Coca-Cola. Ela teria aceitado e ele teria uma namorada e a coisa poderia ser completamente diferente. Mas aí ele foi se fechando em si, pensando, não, ninguém me ama, nunca que essa menina vai dar bola pra mim. E aí sim, né? Então olha a importância de se abrir, como o Osmar falou pra nós. De se abrir, de conversar e tal. Será que se ele tivesse falado com ela e falar, pô, tô cada vez mais triste, tudo, pô, a vida tá difícil. Será que ela, além de ter dado esse amor como uma namorada, ela não teria tido a oportunidade de também ajudá-lo como pessoa? Será que a mãe, se ele tivesse falado para a mãe, tô sofrendo, tô com pô, muita dor, muita tristeza, processo depressivo tão difícil, será que a mãe não teria ajudado ele de alguma forma, em vez de ele ter ficado sofrendo sozinho e se afastado de todo mundo? E o pai, mesma coisa, né? Isso. E aí, eles acordam. Capítulo 11, outro dia. Então eles vão acordar nesse dia seguinte, escutando vários barulhos bem estranhos lá fora da caverna. E aí a Bel fala assim, vocês todos se escondam de novo, pelo amor de Deus, quieto. Só que o barulho vai indo assim, ó. Não é só um barulhinho pequeno. A coisa vai acontecendo, né? Isso, ó. E aí o que acontece? Com o barulho vai se delongando, eles ficam obviamente curiosos e eles vão meio que meio na maciota, assim, camufladinho ali, e olham meio o que está acontecendo lá fora. Tipo, atrás de uma pedra, assim. E aí eles veem um pelotão de espíritos trevosos. Aí dentro desse pelotão tem várias pessoas presas por correntes, nos braços, no pescoço, nos pés, entende? A pé, sendo levados, então eles pensam, olha, pessoas sendo escravizadas aí também. Vários espíritos trevosos montados em cima de feras, entende? E aí era aquela visão bem complicada mesmo, né? Eu até marquei aqui, ó. Esses espíritos trevosos que estavam montados nos animais eram como se fossem elefantes e búfalos, né? Entende? Então eles ficam assim olhando e falam assim, meu. Entende? Então olha a situação. Você está numa região umbralina. Entende? Então você vê. Aqui eu já vou fazer, né? Já li a obra inteira. Então, olha a diferença de Abel. Abel tá levando eles tudo sem estar acorrentado. Nada de
de feras, de coisa trevosa, de violência e agressividade. Olha aí que, nesse momento, de novo, pô, peraí, mas será que Abel realmente é trevoso ou não? Ó, não é. Porque olha a diferença de, então se eu ficar preso no corpo, lembra que eu falei no vídeo anterior? É importante a gente buscar orar a Deus, buscar Jesus, esperar que a gente vai ser resgatado pela luz, não cair nessa armadilha de, mas se eu estiver preso, espero que não aconteça com nenhum de vocês que está vendo esse vídeo, nem comigo. Mas se a gente ficar preso no corpo de tamanho materialismo, então apareceu alguém e falou assim, faça tudo o que tu quiser, tu vai ser meu escravo. Então eu vou, porque eu lembrei do livro do Osmar Barbosa, do livro do Lucas, do livro do Gustavo, do vídeo do Cris. Então eu vou aceitar, porque é um trabalhador da luz. Não. Olha ali, os caras sendo resgatados. E aqui não entra no detalhe, justamente para não chocar ainda mais, mas não pense que aqueles espíritos estavam bem, não pense que aqueles espíritos estavam indo para um lugar bonitinho, legal, como a gente vai ver o que vai acontecer com esses 7 que estão sendo resgatados. Não é, infelizmente, nesse ponto, não é isso que vai acontecer, não. Estão indo para regiões bem complicadas. Bem complicadas. Tá? E aí esse pelotão tudo passa, eles ficam morrendo de medo, torcendo muito, rezando a Deus para que nada aconteça, para que aqueles espíritos não percebam a presença deles, porque senão eles estariam ferrados, né? E, graças a Deus, dá tudo certo, aqueles espíritos vão embora. Terminando, eles já estão mais longe, Abel fala assim, gente, vamos embora agora, melhorou um pouco o tempo, nós temos que ir embora. Não dá pra gente ficar aqui, a gente tá exposto a mais problemas, porque a gente não sabe se aquela galera que veio ontem não vai voltar hoje aqui, né? Bem, aí Abel fala o seguinte, nós vamos para um lugar. Aonde é que é? Não importa, não vou falar para vocês, é o seguinte, é uma trilha estreita, tá? Tá até marcado aqui, ó. Tem uma trilha estreita e dos dois lados vai estar cheio de espíritos ali. Esses espíritos vão falar muitas coisas com vocês. Vocês não deem bola. Eles vão xingar vocês, eles vão oferecer muitas coisas para vocês, eles vão falar coisas bonitas, eles vão pedir ajuda. Vocês não façam nada, não falem com esses espíritos. Por quê? Se vocês derem bola para qualquer um desses espíritos nessa trilha bem estreita que nós vamos passar, eu não consigo resgatar vocês. Se vocês pularem lá para buscar ajudá-los, buscar dar vazão para alguma coisa que eles falarem, acabou. Vocês vão ficar presos naquilo lá. E aí eles ficam extremamente preocupados, receosos, né? Então ele falou assim, então prestem muita atenção. Vamos ficar todo mundo junto, eu vou na frente, vocês ficam atrás de mim e não deem bola para nada. Não falem com, não importa o que vocês escutarem, não conversem com esses espíritos, só vamos, tá? Beleza. Aí, quando eles chegam lá, eles, uma coisa é o Abel avisando, né? Outra coisa é quando eles realmente veem o que está acontecendo. Quando eles chegam lá, é uma trilha enorme, como se fosse uma trilhazinha, e em volta é como se fosse 2 lagos enormes, só que não era água, era lama. E dentro dali era forrado de espíritos. E esses espíritos ficavam só com a cabeça para fora, corpo inteiro lá. Então imagine que cena macabra, né? Mas uma imensidão de espíritos. E aí eles vão indo, e aí ao longo disso, o que acontece? Esses espíritos os convidam, então tem mulheres, homens ali que querem falar assim, vem cá, me ajuda aqui que eu namoro contigo. Tem? Porque estão ligando com coisas assim de sexualidade deturpada. Tem gente ali que xinga eles, fala, por que vocês estão passando aí? Vem, vou dar uma porrada em vocês. Então, violência. Tem espíritos ali, por favor, vem cá, me ajuda, me resgata, não sei o quê. Que estão ligados à questão ainda de buscar uma ajuda, mas não estão preparados. Então, eles vão escutando um monte de atrocidades e coisas muito complicadas. E ao longo disso, o que acontece? Gustavo, imagina, você vai ficar impactado de ver tudo isso, né? E aí Gustavo pergunta para Abel, né? Fala assim, Abel, quem que são essa galera? Entende? E a Abel vai falar, até marquei aqui, ó. Esses espíritos são essa lama, são espíritos de assassinos, homicidas, pedófilos, maníacos, etc. Alguns xingavam, outros buscavam enganar. Eu esqueci de comentar isso daí, vendo enganar. Então tinha cara, não, vem cá, chega aí que eu tenho um conhecimento para te ensinar. Pô, um negócio top, que tu vai virar um baita de um cara aqui no umbral, vai dominar. Mas por quê? Pra enganar, por quê? Pra puxar esses caras ali pra lá, né?
né? Outros usavam a sensualidade para atrair, entende? Tá aqui, ó. E eram milhares de espíritos de homens, mulheres, jovens, tem. E aí, lembrando que o Abel falou, né? Então o Abel explicou o tipo de espíritos que estavam ali, né? Que eles tinham que se depurar, tem. E aí, isso, tá, importante. Antes de ver essa última observação desse capítulo, por que isso acontece? Porque aqueles espíritos estavam tão animalizados e com tantas doenças espirituais que eles não tinham nem nível para estar andando no umbral. Lembra que a gente viu espíritos andando ali no umbral, inclusive com escravos? Aqueles espíritos estavam num outro nível de doença espiritual. Estavam no umbral, estavam fazendo maldade, carregando escravo, tudo. Mas você vê, eles não estavam, aqueles espíritos estavam tão doentes que eles precisavam ficar naquelas lamas, porque aquela lama, ela tem poder magnético de limpar as doenças espirituais dele. Então, naquele momento, o Abel fala de novo para eles, fala assim, ó, se vocês pulassem agora, se der bola para aquele espírito ali que está tentando vir com uma mensagem sensual para você. Vem cá, que se você me pular aqui, me resgatar, eu vou namorar contigo quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser. O que ele fala? O Abel fala, se você pular lá e escutar aquele espírito, o que acontece? Você vai ficar preso aí até que Deus dê a ordem de se resgatar. E isso pode demorar muito tempo. Lembra que o cara que estava preso 2 anos na árvore? O Abel fala, tem um espírito aqui que pode ficar milhares de anos, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos. E por que tanto tempo? Para se depurar. A gente fala assim, olha que bizarro. Entende? Olha como é que são as coisas. Muita coisa a gente vive aqui encarnado e acha que é normal e o mundo normalizou. E aí a gente vai vivendo anos com certos valores que quando a gente vai desencarnar, além da gente ir para uma região umbralina, que já é, nossa, dor e sofrimento, imagine cair numa lama e ter que ficar tanto tempo para conseguir expurgar de todas aquelas doenças. E aqui eu lembro da referencial, fazer referência de um vídeo muito legal da Michelle no canal Espiritualidade com Pedro Augusto. Eu não vou lembrar exatamente o título do vídeo, mas se você pesquisar ali, tu vai encontrar. É um vídeo agora de fevereiro de 2026. Ou de março, mas é por ali. Mas o vídeo é assim, amor, divórcio e casamento na visão espiritual, alguma coisa assim. É uma palestra muito top que a Michelle deu. E ela vai, por exemplo, falar de várias músicas que a gente escuta, músicas românticas. Porque se a mulher me largar, eu me mato, porque minha vida não tem sentido sem ela. E são músicas aí que fazem muito sucesso desses sertanejos, por exemplo, sertanejo universitário, mega de sofrência. Ela fala assim, e ela levanta esse questionamento e faz total sentido. Que valores tu tá vivendo? Que valores que essa música quer te ensinar e você tá absorvendo aquilo? De que se você perder aquela tua namorada, tua vida acabou. Será que faz sentido isso? Vamos ter uma visão expandida sobre isso. A tua vida acaba se terminar um namoro? Mas ela me traiu, então, nossa, agora eu vou virar na putaria, eu vou sair na promiscuidade no talo. Faz sentido isso? Que valores será que você está atendendo? Então, olha como é que as coisas são, gente. Presta atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Olha como é que são as coisas. Aquelas pessoas estão na lama por não sei quanto tempo presas ali, imagine. Todo aquele cenário, toda aquela coisa. E lembrando que aquelas pessoas que estão lá, elas estão sentindo dor, medo, fome, frio, sentindo todas aquelas coisas. Então, imagine expurgar tudo isso. Então a gente tá vivendo um monte de coisa aqui, mas o mundo é assim mesmo. O mundo é assim mesmo, eu vou viver isso. Olha o preço, mano, que a gente paga. Olha a importância de a gente estudar e trabalhar para ser uma pessoa melhor e despertar e fazer escolhas melhores para quê? Para ver. Não, mas aí. Não, eu não vou ficar escutando essas músicas tranqueiras, eu vou ser o estranho. Mas tu quer ser o normalzão do grupo, enturmado, e tá vibrando em certos valores? E acontecer isso contigo? Lembrando que Deus não te quer lá na lama. Lembrando que os espíritos da luz não te querem lá na lama. Mas você está vibrando naquilo. E lembrando que estar na lama é um processo de misericórdia e ajuda para você. Por quê? Vamos aqui a minha outra observação aqui. A última observação que eu fiz deste capítulo número 11. Eles estão andando ali, então toda aquela coisa que eles estão vendo, escutando energeticamente, imagine
difícil estar naquele local. E indo lá bonitinho, retinho, chega um certo ponto, o Abel para. Aí ele fala assim, para. E aí o que acontece? Eles veem 6 espíritos vindo. Também tudo de preto e tal. Indo lá e vindo e resgatam do lamaçal 2 ovoides. 2 bolas de luz. Entende? Lá do lamaçal. E Abel vai explicar que nós temos 7 corpos. Eu já vou explicar um pouquinho isso daqui. Eu só vou finalizar aqui a minha observação. Entende? E ele reafirma que isso não é causado por Deus, e sim fruto do desgaste causado pelas ações daqueles espíritos. Então vamos lá. Todos nós sabemos, se você não sabe, vou explicar agora para você, que nós temos 7 corpos, né? Corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico, tá? Do mais baixo para o mais elevado. Corpo físico, a gente já sabe, você está vendo esse vídeo, você já sabe, né? Beleza. Não precisamos falar muito sobre ele. Duplo etérico é um corpo que vai ficar entre o teu espírito e o teu corpo físico. Por quê? Porque o teu espírito não encaixa direto no corpo físico. Ele precisa do duplo etérico para quê? Para conseguir transmitir informações do espírito para o corpo físico, para animar este corpo físico. E o duplo etérico é carregado de energia, do ectoplasma, que é essa energia tão valiosa no astral, principalmente nos umbrais, né? Porque eles não têm acesso a isso. E o ectoplasma é utilizado para muitas coisas no plano astral. Quem tem ectoplasma? Só quem está encarnado. Um espírito. Então, aqui, Abel, o Gustavo e vários outros ali, os outros 6 que estavam ali junto com eles, nenhum deles tem duplo etérico, ele só tem o perispírito. O perispírito é extremamente moldável, você pode, com a tua mente, moldá-lo. Entende? Aí nós temos o corpo mental inferior, corpo mental superior. Esses já são corpos ainda no nível aqui animalizados, não estão no nível astral, tá? Mas já são corpos mais sutil. Quanto mais tu está subindo os corpos, mais sutil eles vão ficando. O corpo mental inferior é um responsável por guardar tudo que está na tua encarnação. Então, ao longo dos teus estudos espirituais, você se deparar com o conhecimento de que nós temos nosso registro kármico, que isso fica guardado no nosso espírito. Onde está esse registro kármico? Corpo mental inferior, tá? O corpo mental inferior é ligado também às questões do ego, às questões da matéria. Então, se você tem, no caso ali dos espíritos, por exemplo, o corpo mental inferior dele está muito latente, doente com essa questão do sexo deturpado, do ódio, da arrogância, da inveja. Isso daí são características que vêm do corpo mental inferior. Entende? Não necessariamente, o inferior aqui não é... Às vezes dá para fazer aquela correlação de coisas inferiores, né? De coisas baixas, dessas questões erradas. Mas uma leitura mais correta é inferior no sentido de coisas ligadas ao animal ainda, a coisa da matéria, né? E o superior já é o contrário. O que o superior vai fazer? Ele vai ligar as coisas elevadas. Então ele vai ser responsável pelas questões de criatividade, não uma questão do sexo. A questão de união, de evolução, desse tipo de coisa. Por isso que é superior, as questões superiores, entende? Então, quanto mais animalizado tu tiver, mais o corpo mental inferior vai ter influência e agir em cima do teu perispírito, né? Porque ele vai estar muito mais forte, entende? Então aí você vai estar mais ligado a isso. Quanto mais você estiver trabalhando sua reforma íntima, mais estiver trabalhando para melhorar, mais as questões do corpo mental superior vão aflorando, entende? E depois a gente tem o corpo búdico e o corpo átmico, né? Nós temos um fio de prata que liga o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Então, quando você estiver desdobrando lá, né? Lembra? A gente iniciou o capítulo falando sobre a questão do sonho. Desdobrou, o que acontece? As pessoas, os espíritos vão ver o teu corpo, o teu fio de prata. Então ele vai saber que tu é um espírito que está desdobrado. Entende? Cortou o fiozinho de prata, desencarnou. Acabou. O corpo, esse fio de ouro, é o que liga o corpo. Eu não lembro se o átimo é o último e o búdico é o sexto corpo, o átimo é o sétimo. No caso, o primeiro corpo, né? E o búdico é o segundo. Ou o contrário, eu não vou lembrar agora. Fico devendo essa informação para vocês. Mas aí nós temos o fio de ouro, que é esse que vai ligar essa essência, né? Então, quando a gente fala assim, então, por exemplo,
Quando a gente fala que a gente tem uma fagulha de Deus, é o corpo átmico. Essa centelhazinha de Deus dentro de nós, o que realmente nós somos. E o corpo búdico, aí, esse segundo corpo, ele é muito mais evoluído e esse cara está ligado no fio de ouro a os corpos inferiores aqui, mental inferior e mental superior. Então esse fiozinho de ouro que está ligado aqui, tá? Fica aqui a recomendação, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso. Eu estou pegando aqui tudo de cabeça, tá? Espero não tenha falado nada errado. Espero não tenha confundido nada. Mas eu acredito que não. Mas em essência é isso daí, tá? Pode ser que eu tenha confundido, talvez a ligação do corpo do fio de ouro, por exemplo, o cordão de ouro, tá? Mas o fio de prata tá certo. E a ideia dos corpos também tá certo. Claro que estou aqui bem superficial, né, gente? Isso aqui é um estudo muito maior do que isso. Fica a recomendação da leitura, um ótimo livro, Além da Matéria, de Robson Pinheiro, e se eu não me engano é o Joseph Gleber que psicografa por ele neste livro. E aí ele vai ter capítulos específicos falando do corpo mental inferior, do perispírito, do duplo etérico, de cada um. E aí neste livro, quando chega no capítulo do corpo átmico-búdico, ele vai falar, nesse livro, ele vai falar que a gente tem muito pouco conhecimento desses corpos ainda, porque a gente não está no nível evolutivo de aprender o que esses corpos fazem e tudo mais, com profundidade. Que no futuro, a gente vai aprender cada vez mais sobre esses corpos mais evoluídos, tá? Pode ser que esse conhecimento já esteja aqui, mas eu não sei, tá? Eu só estou dando uma referência de um livro já que vai aprofundar mais sobre isso. Existem outras obras, como obras de Ciro Mais, com Ramatiz, que vão, agora de cabeça não vou lembrar qual específico, mas que também vão falar disso. É um conhecimento muito fácil de encontrar mais informações sobre, tá? Mas Abel vai explicar isso para a galera que está com ele ali como escravo dele, né? Justamente para explicar isso. E aí você fala assim, tá, beleza, Cris, mas tu falou dos 7 corpos, mas tu não falou do ovoide. O que acontece? A gente viu ali, lembra? Quando você está começando a sofrer muito, tua mente vai começando a apagar coisas. Isso é até uma proteção da mente física. Então, se você está passando por um momento, imagina, tu tá passando por um momento que tem um leão para vir te comer. A tua mente precisa te salvar. É um instinto do ego isso, né? Então tu vai esquecer um monte de outras coisas. Tu não vai lembrar do boleto que tem que pagar, tu não vai lembrar daquela bronca que o teu chefe te deu no trabalho, tu não vai lembrar de nada. Você vai focar em se salvar do leão. A gente viu que isso também estava acontecendo com o Gustavo quando estava preso no corpo físico, né? Então ela vai focar naquilo para quê? Para que você gaste toda a tua energia mental naquela situação para conseguir superar aquela situação. Isso eu estou dando exemplo aqui do leão, isso acontece no nosso ego. O nosso ego faz isso, ele vai esquecendo tudo, e obviamente que o ego vai acionar adrenalina, vai acionar um monte de outras coisas. Mas quando eles estão desencarnados, não existe mais o ego, né? Porque o ego é uma coisa do corpo físico. Mas eles ainda estão tão animalizados que eles carregam essa maneira da mente deles pensarem. Então, a mente vai ter essas coisas para tentar. Então, imagina, o Gustavo estava sofrendo tanto, a mente começou a focar numa coisa que infelizmente às vezes é aquela coisa de estar preso no corpo físico, para quê? Para ele tentar superar aquela coisa, né? Tipo assim, ó, foca nesse problema aqui pra gente sair disso. Mas no final dos contos vai gerando ainda mais sofrimento, porque né, ele não tem o conhecimento, ele não sabe como lidar com aquilo. E aí, uma coisa que vai acontecer, não necessariamente esse é o único motivo, mas dentro do contexto aqui do livro, é o seguinte: se você ficar focado demais numa única ideia, isso às vezes vai acontecer o quê? Tu mata alguém, e aí vem esse remorso, essa culpa, toda essa coisa de sofrimento de matar, tu vai se acelerando ainda mais e vai pensando cada vez mais só em matar, e não matar, e não matar, e vai chegar um ponto que tu só vai ter essa monoideia. E isso vai fazer com que tu esqueça todas as outras coisas. E isso vai fazer com que o teu espírito comece a se plasmar e se destruir, ele vai se decompondo. Então toda essa plasmar, em vez de você se plasmar como ser humano, porque você está pensando, né? Ah, pô, eu quero ser feliz, eu quero coisa do Gustavo, pô, tô sentindo dor, pô, tô sentindo medo, pô, tô lembrando da minha mãe. Isso é o quê? Ele tá lembrando da sua humanidade. Mas conforme as pessoas vai se bitolando numa única ideia, ela vai começando a se adoecer e o espírito vai se decompondo. Até um ponto que ele vai virar um ovoide, uma bola de energia. Tem? E esse ovoide é um espírito. Sim, é um espírito. Aquilo ali é igual o Gustavo, é igual a Abel, é igual eu, é igual você. Só que ele está nessa monoideia tão grande que ele perdeu a sua forma espiritual. Isso é uma conversa muito longa, tem vários vídeos excelentes
no canal de espiritualidade do Pedro Augusto falando de ovoides, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, fica a recomendação, tá? Não vou conseguir elencar um vídeo, mas acho que só chegar e colocar no canal do Pedro ali, ovoide, no plano que ele pesquisa, ou pesquisar sobre, sei lá, corpos espirituais, magos negros, algum tema assim, o Pedro com certeza vai explicar bem. E aí o processo do ovoide pode acontecer por si mesmo, pode acontecer, por exemplo, só para comentar, pode acontecer de um outro espírito mais poderoso do que tu mentalmente te induzir a isso. Então você tá aqui, por exemplo, aí você vai ter uma briga, aí você perde aquela briga. E aí o mago negro pode, por exemplo, te prejudicar, ele fala assim, vou te transformar no ovoide. E ele fica te induzindo uma hipnose dessa monoideia que tu se induz e tu vira essa luz. Entende? Se tem salvação? Óbvio que tem, né? Só que o que vai acontecer? Tu vai ter que passar por uma encarnação para começar a recompor o teu perispírito. Lembra? Tu que está assistindo esse vídeo comigo aqui, encarnado fisicamente, você está no esquecimento, que nem eu. A gente não lembra das vidas passadas, mas nós tivemos elas. Então olha como que passar pelo processo da encarnação faz a gente apagar as outras coisas. Então às vezes vai acontecer muito de mulheres que vai ter o aborto natural. Por quê? Porque elas têm essa missão, elas aceitam essa missão de encarnar um filho desse que está em ovoide. E aí esse espírito ele não vai conseguir nascer. Porque ele está corpo completamente destruído. Imagina, ele virou uma bola de energia, monoideia ainda. Então tem que começar a reconstruir o espírito para ir ser tratado, vários tratamentos, para aí tu começar a evangelizar aquele espírito, para aí ele ter a chance de ter uma encarnação. Então olha o sofrimento. Tem? Então olha como é que o suicídio, tu pensa, mas tá na lama ali, é o pior. Não, dá para piorar ainda mais. Entende? Então, e lembrando que a gente tá olhando isso no espectro negativo, né? Você virar um ovoide. Isso está no espectro positivo também. Conforme você for evoluindo cada vez mais, seu corpo mental inferior vai se diluindo até um ponto que você perde ele, vai ficar só, o corpo mental superior você perde, você vai ficar só em corpo astral. Entende? E aí você vai virar uma energia também. Você não vai mais ter um corpo físico. Você pode plasmar um corpo físico, mas você não vai mais precisar comer, dormir, sentir fome, mas nada disso, né? E então a Abel explica tudo isso para eles. E aí então você vê, nesse momento foi resgatado aquelas pessoas como ovoide. E a gente ainda tem um outro problema ainda, porque você pensa, mas se eu ficar um ovoide, beleza, vou ficar naquela monoideia e vou ficar largado lá. O que que acontece? Existem espíritos trevosos que vão pegar esses ovoides, porque lembrando, são espíritos, e vão utilizar eles para fazer ainda experiências ruins. Tem? Então, além de você já estar nesse nível de sofrimento, tu pensa, meu, Cris, chega, não. Imagina tu ainda ficar sofrendo experiências em laboratórios de magos negros, de trevosos. Então, imagina já tá naquilo aí, o cara fica te torturando ainda para fazer experimento contigo. Meu Deus do céu, né? Entende? E existe casos de obsessões complexas, entende? Que eles utilizam, então pega um mago negro que está nessa monoideia de assassinato. E, por exemplo, acopla no perispírito de alguém que está querendo assassinar, ou já está assassinando, mas para potencializar o assassinato do cara. Aí o cara vai ficar ainda mais louco, e ainda mais acelerado para assassinar. Entende? E aí pega um espírito que entrou em ovoide por depressão. Entende? Tá muito depressivo. Aí imagina tu acopla nesse cara que já tá depressivo, muito sofrido, e acopla um ovoide desse. Pô, só vai piorar ainda mais, né? Entende? Então olha que situação. E aí, de novo, lembrando, eles estão naquela trilhazinha. Veio aqueles espíritos todos de preto, para quê? Para roupagem, né? Imagina se eles se mostram com luz como são. Vai fazer um monte de mal, tudo. Então olha com a misericórdia de Deus. Além de resgatar eles, os outros que estão lá, para quê? Para não prejudicar as consciências. Aí você pensa, Cris, mas por que resgatou aqueles dois ovoides? E não resgatou a pessoa do lado ali que estava com a cabeça para fora falando uma besteira? Porque não chegou o momento ainda. Aqueles ovoides, mas que ficaram não sei quanto tempo naquela lama, eles chegaram a um ponto que eles conseguiram expurgar o que precisavam para ser resgatado. Lembrando, eles vão ser resgatados, vão passar por todos esses processos de limpeza e de cura. Entende? Não vão deixar de passar, não. Eles vão passar. Mas naquele momento eles já poderiam ser resgatados. E antes não. Você fala assim, nossa, mano. Entende? E aí, marquei aqui na observação, mas só para Abel explicou essas coisas para eles. E eles falaram, meu Deus, mas como é que Deus permite isso? Como é que Deus deixa isso? Como é que Deus deixa um espírito virar um ovoide? Entende? Deus está punindo eles? Entende? E aquele cara ali foi mais
cruel do que o outro, por isso que ele virou um void e o outro só tá na lama? E aí Abel vai explicar, não é punição de Deus. Deus não pune nenhum dos seus filhos, Deus é puro amor. São o quê? Escolhas deles, né? Eu até marquei na minha observação aqui, ó. Isso não é causado por Deus, não é Deus que está transformando seus filhos em ovoide, não é Deus que está botando as pessoas na lama, okay? E sim o fruto do desgaste dos seus espíritos pelas suas ações, pelo que eles estão pensando mentalmente, entende? Então olha a importância da gente se reformar e trabalhar para se tornar uma pessoa melhor, né? E é isso aí, gente. Eu olhei agora, deu 40 minutos, estourou um pouquinho o tempo, mas é isso aí. Fizemos a leitura do capítulo 11, finalizamos o outro dia. No próximo vídeo, que pelas minhas anotações, talvez a gente tenha só mais uma parte, que é o capítulo número 12. Isso, e o livro termina no capítulo número 13, tá? Então eu acho que a gente só vai ter mais uma parte e a gente consegue finalizar o estudo dessa obra. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.